a mais um episódio do Florescer Cast. Hoje nós vamos falar sobre o que acontece do outro lado da mesa. Contratar não é só olhar currículo, é tentar prever o comportamento humano e muitas vezes esse comportamento sob pressão. Mas não existe milagre, e sim ciência. Muitas pessoas entendem e pensam que teste psicológico é bobagem, mas vocês vão ver aqui hoje que ele é uma peça principal no processo de recrutamento e seleção. E para ter essa conversa maravilhosa, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, nós recebemos aqui a nossa convidada, Ana, uma psicóloga especialista em RH. Ana, seja muito bem-vinda aqui conosco. Conte um pouquinho para a gente a sua história, quem é você, por que da psicologia e principalmente por que trabalhar nesse nicho. Obrigada, meninas, e é uma satisfação estar aqui com vocês, né, representando aí as psicólogas que fazem um papel lindíssimo no recrutamento e seleção, no RH. Eu com RH também há 22 anos, né? E a Ana foi uma antes também que me captou lá atrás, há uns 2 anos mais ou menos, né, Ana? Me captou para uma empresa também, uma pessoa assim que tem um currículo muito bom e muito agregador para as empresas que ela passa. Todo mundo usa inteligência artificial para filtrar currículos. Onde é que a máquina para e o olhar do psicólogo começa a fazer toda a diferença? Perfeito, Paula. A gente usa muito a tecnologia, né, a nosso favor hoje. Hoje a máquina ela contribui muito nas triagens, né? Ainda mais quando se fala de vagas operacionais, são vagas de grande volume de perfis que se cadastram. Então, hoje a inteligência artificial ela contribui muito com o nosso trabalho ali no recrutamento e seleção. E a máquina ela para exatamente onde o psicólogo entra, né? Que é no olhar mais humano, né? A máquina ela não consegue captar comportamentos, percepções, tirar a diferença ali entre o que a pessoa fala e o que realmente ela é. Ela acaba que sendo ali só a foto, né, Ana? A máquina ali é a foto e a entrevista do Exatamente. psicólogo ali ele é o filme. Ele consegue ter aquela visão, um olhar mais de 360 do candidato, né? Sim, a gente costuma dizer que o currículo ali ele mostra o passado da pessoa, né? Mas aí o comportamento ele mostra o futuro. Exatamente. Legal. E como é possível identificar se uma pessoa vai se adaptar à cultura daquela empresa só na entrevista? Como que é feito isso? Eu acredito ser possível, né, a gente ter essa noção, né, através de fit culturais, de algumas vivências que esse profissional traz. A gente faz a verificação se de fato faz sentido para aquele candidato, a gente apresenta a cultura da empresa em questão e verifica se faz sentido para aquele profissional, né, o modelo que a gente trabalha ali. E eu acredito que é até assim mais difícil, né? Porque a gente vive numa onda hoje onde o desemprego ainda é grande, né? Então, assim, as pessoas elas buscam é, vaga de emprego e em locais que muitas vezes elas nem estão preparadas, nem estão adequadas, né? E aí, quando você fala assim, a gente mostra a cultura da empresa, né? A gente apresenta a visão, a missão, a estrutura mesmo da empresa. E muitas vezes essa pessoa que, às vezes por necessidade, apesar de entender que não vai dar certo, mas ela se habilita ali como, né? E aí, como que vocês fazem para tentar identificar isso? Porque é aquela história de novo, né? Muitas vezes até eu falo, né? Eu tenho qualificação, já fiz, e posso até ter feito, de fato, né? Ter trabalhado com gerenciamento de risco ou sob pressão por um período da minha vida. Mas hoje, o momento que eu me encontro, talvez eu não esteja adaptada, né, àquilo. E aí, como que vocês fazem para identificar aquilo? Então, porque assim, a gente está em constante evolução, né? A Sim. gente muda, às vezes tem coisas que fazem sentido para a gente, ou já fez, e às vezes deixa de fazer.
E como que é que vocês trabalham nisso? O recrutador ele acaba tendo um feeling mais apurado, né? E a gente consegue tirar essas informações na conversa, né? Às vezes, se de fato o profissional tem uma excelente experiência profissional em outras empresas ou não, mas a gente acaba ali entendendo se aquela vaga mesmo de fato faz sentido, se o que está descrito ali faz sentido com a trajetória profissional daquele candidato. E eles acabam entregando ali na conversa, a gente costuma deixar mais à vontade, né? E ali eles acabam soltando alguma informação que a gente, como experiência, né, a gente acaba pegando. E aí também a gente usa muito avaliação psicológica, né, teste psicológico como um mapa, né, um teste bem completo, diz que mostra ali os perfis, se de fato ali, por exemplo, eu estou com uma vaga de voltada para venda, né, se aquele candidato tem uma comunicação mais apurada, ou se ele é tímido, mais retraído, a gente faz toda essa avaliação, né, além da entrevista com a área, né, com a entrevista com alguém de fato que tenha bastante experiência, né, para avaliar se aquele perfil faz sentido. E a gente ali, como psicólogo, a gente faz a avaliação, a leitura do DISC, a interpretação e acaba passando essas informações para o gestor. A gente casa a entrevista, a experiência e a avaliação do gestor como um todo. E você falando de teste, Ana, por que que você enquanto psicóloga e recrutadora, vê que ainda existe muito preconceito com os testes psicológicos? As empresas ainda têm muita resistência em abrir primeiro esse espaço para os testes e, às vezes, quando abre, não dão tanta credibilidade aos testes. Porque muita gente, Paula, ainda não entende o objetivo, né, de testagem psicológica, né? Acabam achando que é achismo ou que é bobagem, e acabam tendo esse tipo de preconceito. Mas o teste, ele ajuda exatamente a avaliar comportamentos, né? Comportamentos, por exemplo, às vezes a pessoa, ela consegue se sair muito bem numa entrevista, mas a gente faz a aplicação de um teste e ali a gente encontra, né, traço de personalidades ali que podem comprometer aquele cargos, né, como Sim. baixa frustração, avaliação do DISC, por exemplo, a gente vê ali forças e fraquezas ali daquele profissional que está sendo avaliado. Então, acredito que o teste é muito necessário para que a gente faça uma contratação de forma assertiva, para que não tenha prejuízo nem para a empresa e nem para aquele colaborador. E assim, um teste que a gente utiliza muito na questão dos recrutamentos, e usa também quando está fazendo tirando uma habilitação, um palográfico, ele mostra muito isso também, né? Ali ele mostra que é um teste projetivo, então ele mostra Sim. se aquele candidato, se ele é uma pessoa agressiva, uma pessoa paciente, se ele consegue ter o mesmo, manter uma sequência, consegue ver, no caso de uma fábrica, consegue ver se a produtividade dele é boa ou não é, Sim. né? Nível de produtividade e Exato, qualidade, né? sim, Quando a qualidade da Sim. produtividade dele. Então, assim, quando os empresários, as empresas conseguirem entender que isso faz toda a diferença num processo, eles vão começar a ter um outro olhar para as testagens psicológicas, né, Ana? E até porque não é despesa, né? É É investimento, investimento, né? porque uma contratação mal feita, Uma nossa, contratação mal feita, ela gera um impacto financeiro. A gente nem vai falar no desgaste, né? impacto cultural ou desgaste social dentro da empresa, né? Mas a gente vai falar mesmo do impacto financeiro, que é ter uma péssima contratação dentro de uma empresa, né? Geralmente, para cargos operacionais, ainda não é tão praticado por algumas empresas aqui em Manaus, porém, para cargos estratégicos, isso já é bem mais comum, né? Para que não haja erro nessa contratação. Até porque, para cargos estratégicos, como a Paula falou no início, né? Que eu fiz o hunt dela, né? A gente acaba tirando os profissionais que estão ativos em alguma empresa. Então, a gente, como recrutador, você não quer estragar a trajetória profissional daquela pessoa, né? Você está ali para apresentar uma nova oportunidade, verificar se faz sentido e alavancar a carreira daquela pessoa. Então, quando a gente faz essas testagens, que a gente mostra o relatório para os gestores, a gente ajuda ali a eliminar risco, a eliminar erros, tanto para a trajetória daquele profissional quanto para a empresa também. E assim, nessas avaliações, né, nessas testagens, nem sempre
o resultado é de contratação, positivo para a contratação, né? E como que você, assim, trabalha, e aí já falando também para o nosso público, né? Como que seria a melhor forma de dar esse feedback para essas pessoas? Porque, assim, existe uma ansiedade muito grande quando a gente vai fazer um processo seletivo, né? A gente tem aquela expectativa, como eu falei, muitas vezes você não está trabalhando há um tempo, você está fora do mercado, enfim, você arrisca mesmo tudo que tem, né? E aí, e às vezes um feedback negativo não significa que você não é bom, né? Significa que você não está atendendo às necessidades daquela vaga, né? E por vezes nós, enquanto sociedade, enquanto pessoas, né, humanas, nós não trabalhamos de uma forma cultural recebendo os feedbacks negativos, né? Porque não significa que eu sou ruim, significa que eu posso melhorar, ou então que eu não estou apto mesmo para aquela situação. E como que é trabalhar dando esse feedback? Às vezes, principalmente esse feedback negativo. Você tem alguma história para contar para a gente, assim, sobre isso? Sim, as empresas elas costumam a trabalhar com feedbacks pronto, né? Eu, como psicóloga e como recrutadora, eu recomendo que tenha um feedback personalizado para cada processo, para cada área. E eu costumo trazer um feedback mais humanizado, voltado ali para a história, respeitando a história e o momento da pessoa. Como você disse, tem pessoas ali que estão fora do mercado de trabalho, né? Tem pessoas ali que estão procurando uma movimentação na sua carreira e eu procuro respeitar toda a história da pessoa, né? E gosto de trazer um feedback sempre humanizado. E eu já tive histórias de reprovar pessoas, né, em algum processo por decisão do gestor. E eu enviei um feedback, né, e disse para o candidato que ele ficaria em nossos bancos para futuras oportunidades. E, de fato, a futura oportunidade foi bem seguida e o candidato está lá conosco hoje, colaborando lindamente. Então, o feedback não é o resultado final, né? O feedback, ele tipo, aquele perfil não fez sentido naquele momento, para aquela vaga, para o cargo que estavam de fato procurando, mas que a gente não elimina. Né? A gente não descarta as possibilidades, a gente sempre deixa em banco ou até mesmo indica para outras empresas quando precisam. Né? A gente, como recrutador, a gente tem muito network. E aí os recrutadores sempre perguntam, né? Você conhece algum perfil? Você tem algum profissional? Você já entrevistou? E a gente troca essas figurinhas. Eu costumo dizer, sabe, Ana, que você fala muito da questão do DISC, e o DISC para mim ele é uma ferramenta incrível, porque tanto ele trata da questão do comportamento, quanto te ajuda muito a tomar uma decisão, né? Por quê? Porque o DISC ele te dá se o candidato ele é dominante, influente, estável, conforme. Você não vai colocar um conforme numa vaga de vendedor, Exatamente. né? O cara pode, assim, na hora da entrevista parecer que o cara vai voar. Só que ele é um conforme. E para quem entende que o conforme não é uma pessoa comunicativa, não é uma pessoa que vai conseguir, ele vai te entregar a teoria maravilhosa ali. Mas a prática, o negócio de vender, de fazer, ele não tem, ele não vai fazer. Então, assim, eu disse que não é uma ferramenta, não é uma testagem psicológica, mas é uma ferramenta que nós utilizamos, né, que nos ajuda nesses processos seletivos, decisórios, né? E assim, eu costumo dizer que a testagem, ela ajuda para que a gente encaixe as peças do quebra-cabeça no local certo. Porque você pode até, não fiz uma testagem, não fiz, ou fiz, e vou querer contratar do mesmo jeito. Você está pegando uma peça do quebra-cabeça que não é dali para tentar encaixar ali. Você pode encaixar um lado, mas sempre vai ficar alguma coisa de fora ali. E depois o resultado vem, depois a cobrança vem. Porque você não vai conseguir terminar o quebra-cabeça como você deveria. Né? Então você não consegue alcançar o resultado que você procura. Aí tem a questão do desgaste, que a gente falou agora há pouco. O desgaste do recrutador que perdeu horas para fazer aquele recrutamento. Aí acaba ficando frustrado porque fez um recrutamento que não deu certo.
Aí tem a questão dos custos da empresa por conta daquele recrutamento, porque gasta para recrutar, gasta para demitir, gasta para recrutar uma outra pessoa para aquela vaga, e tudo isso vira uma bola de neve. E o teste psicológico ele pode me ajudar muito nisso, né, Ana? Ele pode minimizar muito essa dor, né? Porque, como a Grace falou, é um investimento, não é um gasto. Sim. É investimento, é investir nessas testagens, né? É um investimento, porque quando a gente pensa também na empresa, a empresa visa lucro, né? Ela não visa fazer caridade, ela visa lucro. E aí, quando a gente consegue, enquanto profissional, né, dessa área, mostrar o lucro ou o prejuízo que se tem, a gente consegue alcançar algumas coisas, né? É, contratar alguém no limite da saúde mental é um erro do RH ou falta de suporte da empresa? Contratar uma pessoa nessa situação, né, é uma responsabilidade compartilhada, né? Que às vezes, muitas das vezes, os gestores acabam culpando o RH, né? Mas às vezes as demandas elas vêm muito em cima da hora. É tudo, é como a gente Pra brinca, ontem, né? é tudo para ontem, é tudo prioridade, né? E qual é a prioridade da prioridade? Às vezes as prioridades acabam sendo, né, para ontem. Né? Já aconteceu o caso de eu ter que contratar pessoas de alta gestão, né, de emergência mesmo, e a gente acaba sendo bem pressionado, né, para que essa contratação saia em tempo hábil, né? A minha contratação de alta gestão mais rápida que foi em 2 dias, né? Nossa, Então, assim, para gente é desafiador, né? E uma contratação de tipo de um cargo muito estratégico dentro da empresa que poderia impactar, né? Mas a gente, como recrutador, né, que traz essa experiência, né, a gente faz uma avaliação rápida, né? Um feeling ali, tu precisa é tudo ou nada, né? Mas eu tive essa experiência recente, que bom que deu certo, né? Tá dando certo, a pessoa tá performando bem. Mas é um risco, né? Como eu disse, é um risco compartilhado, né? E também tem muitos casos que a gente contrata, a pessoa ali pode ter a saúde mental 100%, né? Tá bem 100%, mas o ambiente acaba sendo tóxico, né? acaba adoecendo, né, Acaba Ana? adoecendo o profissional e vice-versa, né? A empresa ela tem que oferecer um ambiente, né? Seguro, um ambiente saudável para que o colaborador possa performar, né? De forma saudável. Então, de fato, é uma responsabilidade compartilhada. E falar hoje, mais uma vez, né, a gente está abordando essa temática da saúde mental dentro das empresas, né? Acho que já é o segundo ou terceiro episódio que a Sim, gente trabalha um pouco sobre sobre. isso, né? Uhum. É justamente também justificar ou validar, né, a implementação da nova NR01, né? De quanto que as empresas hoje estão fazendo porque são obrigadas, mas o quanto que isso impacta, né? O quanto que esse ambiente adoecido, ele impacta no total. Porque por vezes a gente permanece no lugar adoecido, adoece, e às vezes as consequências delas são muito grandes. Para a empresa, a principal são os processos que ela responde, né? Então, assim, tem um impacto financeiro muito grande. E para o trabalhador, por vezes, o dinheiro que muitas vezes uma indenização que ele possa vir a receber não compensa o desgaste que ele teve, Sim. né? Tipo, tratamento psicológico, psiquiátrico, medicação, às vezes outros tipos de terapias complementares, porque dependendo da gravidade do ambiente, né, de quanto estressor foi, a gente pode ter um desfecho até imensurável. Que a gente sabe que a ansiedade ela paralisa a pessoa. O estresse pós-traumático também. É algo que pode te levar a uma internação. Então, assim, quando a gente traz esse tema saúde mental no ambiente de trabalho, justamente é para gerar, né, a quem está assistindo esse alerta, esse incômodo mesmo, de quanto é importante. E aí, a gente também não é leviano em dizer que a responsabilidade do ambiente de trabalho saudável é só do gestor. Lógico, a força maior é da gestão, são dos cargos estratégicos, direção, enfim.
Mas eu, enquanto muitas vezes pequenininha ali dentro, eu também sou parte disso. Sou parte de um todo. E tenho a minha responsabilidade dentro disso. Lógico, não tiro a responsabilidade de quem tem o poder de decisão, né? De criar a cultura, mas a cultura ela pode até ser criada por alguém, mas ela é vivida pelo todo, né? Então, muitas vezes se muda, se adapta a partir da realidade do todo, né? Mas como empresas que vêm de fora, né, coreana, japonesa, que tentam introduzir a sua cultura aqui, mas elas sofrem uma adaptação para a realidade do Brasil, né? Não consegue implementar a sua cultura de forma fidedigna aqui, porque é uma realidade diferente. Sim. Né? Então precisa muitas vezes haver essa mescla ou essa soma, né, das culturas para ver uma possibilidade de se trabalhar de uma forma mais saudável, um ambiente, construir um ambiente mais saudável, né? Então a gente sempre vai trazer, quando for necessário, sobre isso, sobre a importância de você que é gestor, que é empresário, olhar para esse lado da saúde mental do seu funcionário, do seu ambiente de trabalho, dos seus colaboradores, porque, novamente, não é gasto, né? É investimento. E quando a gente tem a oportunidade de trabalhar com algumas empresas, né, que tem um ambiente, apesar de o trabalho ser um trabalho estressor, né, Paulo? Eles têm um ambiente de trabalho leve. Por quê? Porque o gestor, as gestoras, no caso, elas se preocupam com isso. Né? E não é que não tem conflito, tem conflito. Não é que não tem situações que não é uma cultura organizacional perfeita, não, não é. Mas elas estão atentas a detalhes e procuram saber. Eu acho que isso é muito, lógico, gestão por gestão, e a gente está falando de empresa nacional, uma pequena, assim, empresa, né? Quando a gente vai para multinacional, é uma outra realidade. Sim. Mas é a gente que está ali, a gente que tem que vender esse papel, mostrar, né, provar o quanto que é importante olhar para esse lado, né? E assim, eu acho que ficou muito claro que o papel do psicólogo não é simplesmente recrutar, né? Ter um olhar, como a Ana falou, um olhar mais humanizado. Eu acho que muitas pessoas que estão nos assistindo hoje já tiveram feedback de um robô, né? Um feedback automático de alguma vaga. Quando a gente falou no início, a gente falou da questão da IA para triagem. Infelizmente, muitas pessoas boas, né, que a gente não tem oportunidade, a IA ela ajuda muito. Mas muitas pessoas boas que não conseguem, muitas vezes, se expressar num papel, num currículo, perdem oportunidade por conta da IA, né? De não ter ali aquele teste que a gente faz, né? Aquele olho no olho, e a gente consegue sentir muita coisa. Consegue sentir quem é muito bom para aquele perfil daquela vaga e para quem não faz sentido nenhum aquilo dali. Acaba tendo muito público, né, que ainda não consegue manipular a ferramenta, tipo, fazer o uso correto do sistema, né? Não coloca, por exemplo, uma vaga de revisor, né? Uma vaga operacional, revisor. E aí coloca uma experiência lá, foi cobrador de ônibus, né? Lá em 2000. Mas já trabalhou como operador de produção, já trabalhou como revisor e acaba não colocando essa experiência. Só coloca uma experiência e acha que tá ok. Se você não colocar a experiência de revisor para que o robô faça a leitura, ele vai te descartar. E às vezes as pessoas só anexam o currículo, que é outro problema. Só anexa o currículo e não coloca nada nas informações do sistema. E aí, muitas das vezes a gente vai lá e resgata esse currículo, mas quando temos tempo, né? Porque o RH praticamente é uma correria. Nunca dá, na A gente verdade. vai lá, resgata, né? E por alguma sorte, né? A oração dessa pessoa estava muito em dias, né? A gente vai lá, resgata e às vezes, muitas das vezes, essas pessoas são aprovadas, né? Mas aí a gente
gente dá uma orientação, né? Olha, quando você for fazer o seu cadastro numa plataforma, valide as informações, verifique. Aqui está pedindo a experiência, a gente ensina muito. Eu acredito que o RH, assim, que eu estou hoje, a gente é muito humanizado, a gente para ensinar, né, para falar um pouquinho, porque hoje o mercado está assim, está competitivo, muitas vezes tem pessoas boas, mas que não conseguem ainda manipular a ferramenta. E assim, tu, enquanto uma pessoa que entende, porque nem sempre o RH entende também que tem essa dificuldade do outro lado, né? Qual é a dica que você dá para as pessoas que estão hoje fora do mercado de trabalho, que recebem muito feedbacks negativos dos robôs, né? Porque se a gente for olhar o LinkedIn, que para quem conhece o LinkedIn é uma ferramenta profissional, há muitas indignações, muitas reclamações ali de um robô que fala comigo, um robô não passo nem do cadastro do currículo lá para aquela vaga. Quais são as dicas que você dá para essas pessoas, Ana? Perfeito. A primeira dica, pessoal, é na plataforma. Hoje as empresas elas estão abandonando os currículos em papel, né? A parte do currículo físico nós quase não usamos mais, né? Começar a preencher de forma assertiva a plataforma, né? Se o campo está pedindo a experiência profissional, diga o que, onde você trabalhou, quando você entrou, quando você saiu, quais as atividades que você executava naquela empresa. Muitas das vezes também a gente elimina por isso, tá? A gente verifica lá o cargo, né? E as atividades que essa pessoa fazia. Tem algumas empresas, se as atividades não bater exatamente com o que o gestor quer, ele já te elimina. Né? Mas a gente, às vezes, com muito humanos, recrutadores, acabam ligando, validando aquela informação, ver se de fato a pessoa fazia aquilo, né? Para dar uma oportunidade. Verificar as informações, o curso que você fez, voltados para a área, né? Verificar o contato telefônico. Muitas das vezes a gente liga. Cara, eu acho muito engraçado. A gente liga ainda para ex. E os ex falam cada coisa. Eu conheço aquela, né? A gente liga para ex e aí não conhece, liga para vizinhos, né? E assim, o RH ainda tem muita dificuldade de comunicação com as pessoas. A gente está ali para dar oportunidade, né? E quando a empresa tem alta demanda, né, a gente recebe milhões de currículos. Tipo, uma vaga ali, o mínimo são tipo 1.000 currículos, né? E muitas das vezes a gente quer dar oportunidade de fato para as pessoas. E aí a gente não tem essas informações básicas, né? Do quando entrou, quando saiu, o que fazia, quais empresas passou. Às vezes a pessoa só coloca lá que foi operador de produção e não coloca mais nada. O RH que lute, a gente é vidente, né? Então, se colocar essas informações, você já acaba ali tendo a oportunidade de passar na frente de muita gente, né? A gente tem muito pouco tempo para fazer a leitura de um currículo, às vezes são segundos, né? Tem já pesquisas aí que falam, né, que o recrutador passa ali 6 segundos, né? E é verdade, quando a gente tem a visão ali, tipo, tu já dá uma olhada, tu já filtra tudo, o que tu quer, né? Então, se cadastrou na vaga, né? Se dedicou tempo para aquela oportunidade, faça o processo direitinho, né? De informar todas as informações que se pede. Muitas das vezes esses sites, esse software de recrutamento, eles são bem autoexplicativos, né? E assim, Ana, tem algum lugar que essas pessoas, alguma plataforma, ou pessoas que fazem esse trabalho hoje, porque nós que estamos ali no 30 a mais, 30 a mais, a Ana tem 30, a Ana tem 30, a Ana tem 30, 30 a mais. Temos um pouco de dificuldade de manejar essas plataformas. As pessoas que têm mais de 50 a mais devem ter muito mais do que a gente, né? Quais os instrumentos que eles podem utilizar para que essa inclusão desses currículos seja mais assertiva? Tem pessoas, tem empresas que fazem esse trabalho para que eles consigam tentar se recolocar no mercado de novo? Hoje nós temos em Manaus várias consultorias, né, voltadas para esse trabalho, né? Não vou fazer aqui propaganda das consultorias, né? Mas tem consultorias que trabalham fazendo esse tipo de
que chamam de recolocação, né? Mas também a gente tem um público muito, como é que eu posso dizer, carente, né? Muitas das vezes não tem muito recurso financeiro. E aí na internet a gente consegue muita informação no YouTube, né? Até no TikTok eu já vi, no Kawaii, né? Tem bastante informações de como montar o seu currículo, de como se cadastrar em plataforma. Então, nós temos aí informações, né? Às vezes as pessoas param para ver uma dancinha no TikTok, mas não param para ver algo que é necessário. Eu já tive experiências, né, fazendo processo também, que a gente não faz só processo local, a gente faz a nível Brasil, né, os nossos recrutamentos. Muitas das vezes eu tenho que recrutar pedreiro, tá, daqui para outra cidade, né? E aí os pedreiros se cadastram na oportunidade. E aí a gente olha assim, pedreiro, será que eu vou conseguir? Sim, você vai conseguir. Ferramenteiro, pedreiro, serralheiros, vagas assim bem difíceis que você julgaria que não teria adesão, mas hoje as pessoas de fato estão abraçando, né? E isso estão entendendo que de fato o mercado mudou e a gente precisa acompanhar, né? Eu não sei se o Cine faz esse tipo de trabalho. Eu sei que você consegue cadastrar seu currículo lá, né, no Cine, para oportunidades. Mas eu não sei. Aí fica até uma dica para você que está nos assistindo, pesquisar. Né? Pode ser que o Cine, né, ele possa dar esse suporte. Né? Novamente, não tenho certeza, mas eu sei que eles fazem um cadastro na plataforma deles lá. E já é uma ajuda, porque acredito que até recrutadores vão, né, lá selecionar algumas coisas. Pois é, selecionar alguns profissionais, né? Então você, ó, mais uma dica importante. Cine Amazonas. Cine Manaus é Cine Amazonas, nem sei. Mas é o Cine. E assim, eu só queria voltar a uma coisa que você falou, na questão da ligação, né? Hoje, com essas IA, esses robôs que ligam tanto, tipo, tem dia que eu recebo 8 ligações numa manhã. Oferecendo empréstimo, oferecendo internet, oferecendo, sei lá, um pedaço no céu. Dizendo que meu cartão foi clonado, que o limite. Gente, se tem uma coisa, gente, que me irrita, e aí eu vou confidenciar para vocês, se tem uma coisa que me irrita, são essas ligações de robô. Gente, eu perco a paciência. E aí eu imagino o desafio que é para vocês, porque a pessoa não conhece o número de vocês, não conhece o número da empresa. Né? E por ver, se for uma eu da vida, eu não vou atender. Eu posso estar no processo seletivo, mas é tão grande essa impondulação que nós temos, né, dos nossos números estarem em todo lugar, que eu não atenderia. Vocês também têm esse mecanismo de mandar e-mail ou mensagem no WhatsApp ou só ligação mesmo? Antes da Ana responder, eu vou te confidenciar o que a gente vinha conversando nas duas. A Ana fez um rant meu lá no passado Eu sei a história. E um tempo atrás, o colega que vinha, que eu não pude vir, fez um rant meu em agosto do ano passado. Aí, tudo bem. Ele abriu uma vaga para a empresa que eu estou hoje e ele perguntou dela se tinha alguém para indicar. E ela me indicou mesmo. Já conheceu meu currículo, meu perfil, me indicou para ele. Ele pegou, ligou para mim, 3 vezes, eu não entendi. Por quê? Porque eu tinha falado para ela, eu não atendo, se eu não conhecer o número, eu não atendo o telefone. Aí pegou, ligou para o meu esposo. Meu esposo trabalhando no segundo turno, ligado, ele estava dormindo, ele atendeu para um pouco, essa palavra, ele não conheço. E assim, que bom que o Alex insistiu, senão eu não estaria lá. Mas assim, realmente isso é muito real, porque a gente já vê, não conhece a pessoa assistindo, alguém já vai oferecer alguma coisa e a empresa precisa se adaptar nisso também, Sim, né? precisa se adaptar. Eu não sei se todas as empresas, né, utilizam algumas táticas, mas a gente vai aprendendo, né, conforme as coisas vão mudando. Para fazer vagas de alto volume, né, eu não vou ligar de um por um. O que é que a gente faz? A gente libera mensagens em massas no WhatsApp. Aqueles que respondem em tempo hábil, a gente dá um tempo, né, ainda mais quando a vaga é urgente, a gente tem um SLA para cumprir, a gente libera o WhatsApp em massa. Aquele que responde, eu tenho interesse, aí a gente vai ligando. Quando é operacional, tá? Porque não tem como ligar de um por um. Quando é vaga estratégica, a gente tem várias táticas.
dependendo de se ele responder ou não, de se ele atender, geralmente a gente liga, né? Ou se não, manda WhatsApp. um WhatsApp ou aborda pelo LinkedIn, né? A gente verifica, pode falar agora? Quando pode, ok, a gente faz o processo normal, mas tem que a gente liga, porque de fato a gente precisa fazer contato com aquele profissional, a gente diz assim, esse aqui vai fechar a minha vaga, então a gente quer ligar. E aí a gente liga, muitas das vezes eles batem o telefone na nossa cara. E aí, às vezes, alô, falo com fulano, já desliga. Aí eu já faço assim, oi, tudo bem? Eu sou Ana. Falo rápido, o nome da empresa. Oi, tudo bem? Posso sim, mas isso ele já bateu 3 vezes na minha cara. E aí eu falei, aqui da Filco, pode falar? E aí eles têm a adesão maior. Mas se a gente falar ainda mais, eu acredito que a minha voz é igual de telemarketing. Oi, tudo bem? Meu nome é Ana. E já desliga o telefone, né? Então a gente tem que ter alguma tática, tem que ser muito rápido. É aqui da Filco, pode falar? E aí, oi, aqui é da Filco, meu nome é Ana. Você tem que trocar, Ana. Tem que trocar a ordem. Dependendo da leitura que a gente vê a ligação, quando desliga assim no primeiro toque, a gente falou desliga, a gente já muda as táticas, mas a gente consegue. No final, o recrutador sempre consegue. Ai, que bom. E aí, gente, vocês gostaram desse papo? Um papo muito legal, né? Sobre RH. E não sobre recursos, e sim sobre humanos. A Ana trouxe aqui uma visão pra gente, né? Desse processo de recrutamento, né? De seleção. É uma visão, gente. A gente não tá aqui dando aula, tá? A gente está falando de uma forma de vivência, de prática. E principalmente para dar dica para você. Né, para você que participa de processos, para você que pretende trabalhar nessa área, como que é interessante, o que é interessante você observar, o que é interessante você investir até, né, para ficar um profissional melhor. E deixe que essa visão de que o RH é o vilão de lado e veja o RH de uma outra maneira. Porque quando tem um psicólogo no recrutamento de seleção, as coisas mudam de papel. Porque ele está ali para fazer a sua contratação de uma maneira mais assertiva, para que você também não se frustre naquela vaga, né? Porque às vezes a gente está com uma necessidade tão grande de sustento, de um emprego, que a gente aceita qualquer coisa. E ele está ali para garantir o seu sucesso e o sucesso da empresa. Então, assim, quando você conversa com um psicólogo organizacional, quando tiver recrutador que é psicólogo, ou te pedirem para fazer testagem psicológica, não fique chateado, nem assim, estou perdendo tempo com isso, com aquilo, não. Porque isso, o sucesso não é só seu. O sucesso é seu e da empresa. E aí nós estamos chegando no final desse nosso episódio. E eu gostaria que você, Ana, deixasse uma mensagem para quem está assistindo aqui a gente, para quem tem dúvida também dizer o teu endereço, onde te encontrar, endereço não, né, gente? Onde encontrar nas redes sociais, que queira... Principalmente no LinkedIn, para te acompanhar no teu trabalho. Fala aí pra gente, deixa a dica que você acha importante e deixa também o teu contato para quem tiver interesse. Perfeito. Falando em redes sociais, né, a gente tem aí um currículo virtual que é usado diariamente e muitas pessoas ainda não sabem e não usam, que é a ferramenta do LinkedIn. O LinkedIn não está me pagando nada. Mas que pena, né? Que pena. Mas me ajuda muito, né? Exatamente, mas eu, como psicóloga e recrutadora, utilizo a ferramenta do LinkedIn, que tem usado muito, que tem ajudado muito a gente nesse processo de recrutamento e seleção. Hoje, praticamente, o LinkedIn ali é a tua vitrine profissional, né? Então, você ali que costuma colocar ali, esculhambar a empresa, insultar os recrutadores, e ali nas publicações das empresas, você está apenas denigrindo a sua imagem. Então, vendo a sua imagem de forma mais assertiva. Use o LinkedIn como uma vitrine profissional de fato. Coloque ali coisas corporativas, né? Busque ali oportunidades. Mas hoje em dia a gente vê muito as pessoas conflitando, né? Insultando, às vezes, muitas das vezes, os recrutadores, até mesmo a empresa. Isso eu tenho visto recentemente, né? Várias pessoas, né, se expondo de maneira negativa. Então, use as ferramentas ao seu favor.
O LinkedIn é uma das nossas fontes de captação de candidato, né, que nós usamos ali diariamente. Praticamente, nós temos as ferramentas, os softwares de recrutamento, mas o LinkedIn, para mim, ainda é o mais utilizado. Principalmente para as áreas estratégicas, né, Ana? Para Porque vagas estratégicas. ali você consegue ter uma visão muito melhor de um profissional. E vai para além do currículo dele ali, ele coloca. Quem usa a ferramenta de uma maneira assertiva, coloca ali toda a sua vivência numa empresa, Sim. todas as suas ações, toda a benfeitoria. E a gente avalia tudo isso, né? A gente não avalia só o que está escrito no papel, no currículo, né? Eu tô cobrindo aqui, gente. Eu tô cobrindo aqui meu rosto porque eu tenho a inscrição de LinkedIn. Não sei nem que foto que tá lá. E é uma coisa que eu não consigo. Eu digo, não, a minha amiga, eu tenho uma amiga, Tayane, beijo. Na Desgrace, nós vamos trabalhar no teu LinkedIn. Cara, tu faz tanta coisa. Não é possível. Eu digo, vamos. Que tal? Sim. Meu nome. Quem sou? Talvez tenha quem sou. Mas é interessante falar isso, porque talvez pessoas como eu não dêem valor Sim. necessário e ver quanto que é importante, porque às vezes a gente almeja cargos maiores, oportunidades maiores, e o LinkedIn pode oferecer, porque por mais que eu seja, sei lá, um operador, mas que eu desenvolva algumas habilidades mais, não digo gerenciais, mas que tem algumas funções estratégicas dentro daquilo mesmo, tipo, eu faço uma liderança num projeto, que foi um projeto exclusivo, mas eu estava ali, então eu consigo vender meu peixe, vender minha imagem, vender meu trabalho ali, né? E eu gosto de dizer também que você que é estudante de, né, psicologia ou qualquer área, a sua vitrine é só a faculdade, a sua sala de aula. As oportunidades que nós tivemos, né, Paula, dentro da psicologia, elas vieram a partir de colegas dentro da sala de aula, que nos indicaram, que nos mostraram. Então, assim, pensem, não é que você vai ter duas personalidades, não. Você pode ser o que você quiser e tá tudo certo. Porque o profissional, ele não, o pessoal, ele não anula o profissional. E quando a gente vai avaliar, a gente não vai avaliar o pessoal, a gente vai avaliar. É o Instagram, né? A gente vai avaliar o profissional. Então, assim, seja quem você quer ser, mas lembre-se, que imagem que você quer que as pessoas tenham de você, profissionalmente. Né? Então, isso é importante. Eu posso abrir um parêntese para pontuar um pouquinho a minha história bem resumida. Eu vinha contando para a Paula que eu vou fazer 7 anos no mundo do RH, mas eu cresci de forma muito rápida e muito assertiva. Eu decidi que eu não queria mais ser uma operadora de produção. Eu trabalhei 12 anos na indústria e foi quando eu conheci a ferramenta do LinkedIn, né, através do meu esposo. Ele me apresentou a ferramenta e essa ferramenta ela mudou toda a minha vida, né? Hoje em Manaus eu sou muito conhecida por causa do LinkedIn, né? Já conheci a matriz do LinkedIn em São Paulo, conheci toda a diretoria, gerente, né? Almocei com eles, foi maravilhoso. E essa ferramenta ela me abriu as portas, né? Hoje eu sou considerada uma grande headhunter cortar. Hoje eu sou considerada uma grande headhunter dentro de Manaus, né, por pegar vagas desafiadoras e fazer esse fechamento, né? Eu decidi sair de operadora de produção, fiz ali a faculdade de psicologia, decidi me especializar e eu me vendi ainda estudante dentro do LinkedIn. Eu tirei uma foto bem bonita, claro, e coloquei lá que eu estava em busca de oportunidades de estágio, de aprendiz, e eu trabalharia até de graça, voluntariado, eu queria entrar na área. E ali, vários gerentes, nesse mesmo dia que eu fiz essa postagem, entrou em contato comigo. E aquilo ali foi o pontapé inicial. Eu entrei numa empresa como voluntária. Na segunda semana, ele decidiu me contratar como estagiária. Ele disse: Não, você vale mais, eu vou pagar. E aí, com um mês como estagiária, ele me promoveu para auxiliar. Com 6 meses como auxiliar, eu virei assistente. E aí, eu só fui crescendo. Hoje, com quase 7 anos de
de experiência na área, eu sou analista sênior e comando ali. Não, comando não, é muito feio, vamos trocar. E hoje, como analista sênior, eu sou responsável pelo time de recrutamento e seleção. Então, todo o processo de recrutamento ele precisa passar por mim. Então, assim, você estudante, né, procure usar a ferramenta. Essa ferramenta é importante, né? Não importa se é, o teu estudo é voltado ali para a área do RH, para a área da engenharia, para a área de tecnologia da informação, não importa qual a sua área, procure saber, conhecer e usar essa ferramenta. Essa ferramenta ela vai te destacar no mercado de trabalho. E deixa teu perfil aí para as pessoas te seguirem, para conhecer teu trabalho. Gente, para quem quiser, né, me conhecer melhor, o meu lado corporativo, né, o meu LinkedIn é Ana Dávila, né, você vai ver que eu trago ali bastante conteúdo, tanto ensinando você, né, a se posicionar no mercado de trabalho, como o meu dia a dia ali como recrutadora. Ai, que legal, começar a seguir. Vou tentar, né? Tentar entrar nesse mundo e vou seguir, porque eu quero todas essas dicas. Sempre é importante. E o papo foi muito bom, muito produtivo. Obrigada, Ana. Muito, muito, Ana Dávila. Lindo esse nome, né? Muito obrigada mesmo por você ter vindo aqui, ter aceitado esse convite, né, de partilhar um pouco da sua experiência conosco, com as pessoas que estão assistindo. Acredito que foi engrandecedor para todo mundo e que você possa também voltar num outro momento para a gente falar de um outro assunto, eu não sei. Você que assistiu até aqui a gente, achou que interessante os conteúdos que foram abordados aqui, curta muito, comente, compartilhe para quem está também procurando uma recolocação no mercado e nos ajude também trazendo temas que vocês gostariam de ver aqui com a gente, pessoas que, se vocês têm interesse de alguma pessoa aqui com a gente também, marca ela aí nos comentários. E a gente vai olhar todos os comentários com muito carinho. E né, não esqueça, a análise, a seleção, ela passa por um feeling. E qual é essa imagem que você quer deixar? Nós hoje queremos deixar essa imagem aqui de leveza, alegria, técnica, Sim. né? Mas um olhar muito para o que você quer compartilhar com a gente. O que você quer vender de você? Então, hoje nós encerramos por aqui e dizemos mais uma vez: vem florescer com a gente!